estabelecimento e trespasse. Quando o assunto é estabelecimento, estamos lá com o artigo 1142 e a sua presença tem uma relação conceitual muito boa e fácil de compreender e pegar o fio da meada. Porque estabelecimento não é o lugar onde a empresa está. O próprio Código Civil esclarece isso. O estabelecimento é o conjunto de bens organizados para a atividade do empresário e da sociedade empresária. Isso significa dizer que, quando falamos nos móveis e utensílios do empresário, temos ali parte do estabelecimento, assim como invenções, marcas, o título que está lá na fachada da empresa, do estabelecimento. Então, se os bens são materiais ou imateriais, não importa. O todo, todos os bens da empresa, o todo é o que nós chamamos de estabelecimento. E esse todo, relacionado ao estabelecimento, pode ser alienado. Um determinado empresário pode, assim desejar, vender esse todo, vender todos os bens, vender o estabelecimento a outro empresário. Esse assunto é bem importante, porque ele costuma refletir não somente em direito empresarial, mas ele costuma fazer reflexo também em direito tributário e em direito do trabalho, veja você. Quando falamos nessa conceituação de estabelecimento relacionada ao conjunto de bens materiais e imateriais, nós temos logo em sequência, veja você, na segunda seta aí, a ideia de trespasse como a alienação desse estabelecimento. Ter uma regulação sobre o estabelecimento no Código Civil é justamente para que tenhamos uma regulação sobre como o empresário irá fazer para vender esses bens. Então, se o empresário ele pretende vender todos os bens para outro empresário, ele tem que seguir essa regulação. Por que isso, professor? Muito simples. Porque o empresário, quando ele monta a sua atividade, ele costuma ter credores trabalhistas, Ele contratou vários trabalhadores, créditos fiscais, obrigações com fornecedores e aí por diante. E aí, como é que vai ficar tudo isso? Ele simplesmente vende os bens da empresa e ok? Vai seguir sua vida? Não. Existe toda uma responsabilidade em vista desses contratantes. E é isso que nós estudaremos. Queremos estudar, porque isso implica em consequências importantíssimas e, mais do que isso, muito perguntadas pela prova. O volume de vezes em que tivemos questões como essa, não somente em direito empresarial, mas também em direito tributário ou até em direito do trabalho, o volume não é pequeno, muito grande. Vamos lá. E aí, terceira seta. O contrato de trespasse, que é o contrato que prevê essa venda de todos os bens de um empresário lá, imagine você, empresário Priscila Ferreira vende todos os seus bens para a Sociedade Empresária Beta LTDA. Tá, então a Priscila Ferreira esgotará todos os bens, ela não terá mais bens. Ela venderá todos os bens empresariais para a Sociedade Beta. Logo, no mesmo lugar que Priscila Ferreira registrou a sua empresa, lá na junta comercial estadual, naquela determinada localidade, Priscila Ferreira deve também registrar o contrato de trespasse à margem da inscrição. Então deve existir o contrato de trespasse registrado à margem da inscrição. E aí, como é que fica a responsabilidade tanto de quem vende, que é o alienante, que é a Priscila, quanto do adquirente, que é a Beta? Como é que funciona a responsabilidade? Bom, vamos começar pelo adquirente, a Beta. Quem adquire o estabelecimento, lógico, que adquire a parte ativa, todos os bens, os ativos, mas leva consigo o passivo, as obrigações. Esse sujeito passa agora a responsável pelo pagamento dos fornecedores, pelo pagamento dos trabalhadores e pelo pagamento também do fisco. Sozinho, professor? Não. Vamos falar na responsabilidade do alienante. Como é que fica o sujeito que vende? Olha, vamos falar primeiro quanto aos fornecedores, porque é o Código Civil que regula isso.
Quanto a fornecedores, de modo geral, né, os credores que ele adquire, vamos supor que seja um mercado, aí você comprou lá da Nestlé, comprou da Gessilever, comprou da Coca-Cola, sei lá. Esse sujeito, ele vai ficar responsável por mais um ano. Um ano, professor? É. E esse ano tem uma contagem, né, que muda um pouquinho. Né? Tem uma contagem que muda um pouquinho. Como é que é essa contagem? Seguinte. Pelas dívidas que já estavam vencidas, o alienante fica responsável a partir do momento, né? Então, pelas dívidas que já estavam vencidas quando houve a assinatura do contrato. O alienante, ele fica responsável por um ano, e a gente conta esse ano a partir da publicação no Diário Oficial. Né? Porque se vai registrar o contrato de trespasse na junta comercial, logicamente que haverá uma publicação no Diário Oficial do Estado. Olha, a empresa tal teve seus bens todos vendidos para a empresa Beta LTDA. Daquele dia que houve a publicação, um ano. Essa é a responsabilidade do alienante pelas dívidas já vencidas. Professor, mas se a dívida vai vencer, ela está a vencer daqui, sei lá, um tempão. Então vamos supor, a dívida vence em, sei lá, 1 de janeiro de 2040. Vamos fazer uma coisa bem maluca? Tá. Então, por essa dívida que vencerá só no dia 1º de janeiro de 2040, o sujeito ficará responsável até 1º de janeiro de 2041. Nossa, professor, se a dívida ainda está para vencer, a responsabilidade do alienante, ela é do dia do vencimento, um ano para frente. Isso. Se a dívida já está vencida, a gente conta, né? Todas as dívidas vencidas, a gente conta um ano da publicação da transferência. E se a dívida ainda está por vencer, a gente conta esse ano dívida por dívida, né? Cada dívida vai ter uma contagem diferente. Por quê? Cada dívida tem um vencimento diferente. É um ano a partir do vencimento da própria obrigação. Tá? Muito bem. Então a gente já sabe isso, né? O adquirente fica com todas as responsabilidades e o alienante, ele fica solidariamente responsável por um ano. Tem uma contagenzinha diferente se a dívida já estiver vencida ou se ela está a vencer. Professor, muda alguma coisa lá se essa dívida for trabalhista? Sim, porque aí é a CLT que resolve. E a CLT, nos artigos 10 letra A, 448, 448 letra A e parágrafo único, a CLT ela vai dizer o seguinte, que a responsabilidade ela é só do adquirente, que é o sujeito sucessor. Será solidária se houver fraude. Tá? Então, se a dívida for trabalhista, ela é só de quem adquire. E haverá solidariedade se houver comprovação de qualquer espécie de fraude. Professor, ok, já entendi. E se a dívida for tributária? Aí nós vamos nos utilizar do Código Tributário Nacional, no artigo 133, incisos. E aí, o CTN, o Código Tributário Nacional, tem uma regra lá, que se a empresa não irá continuar, se a empresa do alienante não pretende continuar suas atividades, ou não restabeleça suas atividades num prazo de 6 meses, tá? Então, se não restabelecer num prazo de 6 meses, a responsabilidade será totalmente do adquirente. Se ela continua, aí a responsabilidade é subsidiária. Então, o que eu indico aqui para vocês? Que, mais do que estudar aqui no direito empresarial, que é um pouquinho mais simples, direito empresarial é mais simples, né? O adquirente responde por tudo, o alienante tem mais um ano de responsabilidade. No direito do trabalho, também é simplesinho, porque fica só para o adquirente. Se houver fraude, tem solidariedade. No direito tributário, eu recomendo fazer uma boa leitura do artigo 133 e dos incisos 1 e 2, para você notar a diferença, né, da questão em que o alienante não continua a empresa, e aí a responsabilidade é X, ou o alienante continua a empresa. Mas como é que o alienante continua a empresa? Seguinte, o alienante vendeu todos os bens para o adquirente numa empresa que está em Petrópolis, Rio de Janeiro. Aí, o adquirente Priscila Ferreira vai para a capital do Rio de Janeiro, compra outros bens e continua a empresa na mesma atividade.
Então quer dizer que ela vai continuar em outra cidade, com outros bens. E se ela continua com aquela mesma razão, com aquele mesmo registro, se ela continua, isso significa que ela terá responsabilidade solidária, né, responsabilidade solidária subsidiária com o sujeito que comprou a empresa. Bom, isso é bem importante considerar, tá? Bem importante. Então, existe uma regra lá importantíssima, né, para considerar aí sobre subsidiariedade, solidariedade, artigos 133, incisos 1 e 2 do CTN, do Código Tributário Nacional.